Você já ouviu essa história, mas talvez nunca tenha parado para refletir profundamente sobre ela. Uma mulher, surpreendida em pleno ato de adultério, foi brutalmente arrastada pelas ruas de Jerusalém. Imagine o medo, a vergonha e a humilhação que ela sentia enquanto era cercada por uma multidão enfurecida, segurando pedras prontas para executar uma sentença cruel. Não havia escapatória. Seu fim parecia certo, selado por um destino violento. Mas quando tudo parecia perdido, algo absolutamente surpreendente aconteceu. Jesus fez um gesto inesperado, algo que ninguém jamais esqueceu. Ele simplesmente se abaixou e começou a escrever algo na areia. E isso foi suficiente para transformar totalmente aquela situação dramática. Aquele gesto aparentemente simples mudou o rumo de uma história que já parecia definida. O silêncio tomou conta da multidão que antes gritava furiosa, sedenta por justiça. Todos pararam, perplexos, com os olhos fixos naquele homem tranquilo, escrevendo calmamente no chão. Mas o que Jesus escreveu? Que palavras misteriosas tinham poder suficiente para dissipar o ódio, fazer cair as pedras das mãos dos acusadores e levá-los, um a abandonar a cena em silêncio absoluto? Será que havia algo sobrenatural naquele gesto aparentemente tão simples? Agora talvez você esteja se perguntando, por que aquele simples ato de escrever na areia teve tanto impacto? Como é possível que palavras rabiscadas no chão tenham mudado radicalmente o coração daqueles homens furiosos, fazendo-os desistir da violência que tanto desejavam? O que exatamente Jesus escreveu naquele momento crucial continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia, algo intrigante que mexe com a imaginação e fé de milhões até hoje. Mas mais importante ainda, o que essas palavras significam para mim e para você agora, mais de 2000 anos depois? Se esse assunto te interessa, se inscreva nesse canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O plano dos fariseus. Por que eles queriam derrubar Jesus? Desde que Jesus começou seu ministério, ele se tornou um verdadeiro incômodo para os líderes religiosos da época. Os fariseus e os mestres da lei eram vistos como autoridades supremas no povo de Israel. Eram homens respeitados, seguidos à risca por muitos, e até temidos devido ao poder espiritual e político que possuíam. Só que havia surgido um grande problema para eles. Jesus começou a ensinar de uma maneira totalmente nova, com autoridade impressionante, despertando fascínio e atraindo multidões cada vez maiores. Não demorou muito para que aqueles líderes percebessem que sua influência estava ameaçada. Enquanto os fariseus eram conhecidos por impor tradições pesadas, regras rigorosas e obrigações quase impossíveis de cumprir, Jesus vinha com uma mensagem revolucionária. Falava de amor, misericórdia, perdão e transformação genuína do coração. Mais que isso, ele realizava milagres impressionantes, curava doentes, expulsava demônios e proclamava com autoridade que o reino de Deus já havia chegado. Era impossível ignorar algo tão poderoso acontecendo diante dos olhos de todos. E quanto mais Jesus agia, mais as pessoas deixavam de seguir os fariseus para segui-lo. Aquilo começou a incomodar profundamente os líderes religiosos, despertando medo e insegurança no coração deles. Com o medo crescendo dentro deles, os fariseus começaram a planejar uma forma definitiva de acabar com Jesus. Eles sabiam que confrontá-lo diretamente poderia não funcionar. Afinal, o povo o amava. Precisavam de uma estratégia mais astuta, uma armadilha perfeita que desacreditasse Jesus publicamente, ou até mesmo que o colocasse em perigo de vida diante das autoridades romanas. Não demorou até surgir a oportunidade que eles tanto esperavam. Um cenário ideal apareceu diante deles. Uma situação impossível de escapar. Uma cilada cuidadosamente planejada para destruir a reputação e a autoridade daquele homem que estava revolucionando toda uma nação. O cenário político: Roma e Israel. O jogo de poder. Para entender completamente essa armadilha, você precisa conhecer o contexto político da época. Israel não era uma nação livre naquele tempo, mas estava sob o controle rígido e opressor do poderoso Império Romano. Roma mandava em tudo, nos impostos, na justiça e até mesmo nas questões religiosas. Por causa disso, os judeus viviam em constante tensão, obrigados a obedecer aos romanos, mesmo que odiassem profundamente esse domínio estrangeiro. Eles eram obrigados a seguir simultaneamente duas leis conflitantes, uma situação explosiva que os fariseus conheciam muito bem e pretendiam usar ao seu favor para destruir Jesus. A grande questão que os fariseus sabiam ser um problema era exatamente esta. A lei de Moisés exigia claramente que qualquer pessoa pega em adultério fosse condenada à morte por apedrejamento, Levítico 20:10. Porém,
A lei romana determinava que nenhuma execução poderia ocorrer sem aprovação prévia das autoridades imperiais. João 18:31. Era uma situação extremamente complicada. Se alguém seguisse fielmente a lei de Moisés, desobedeceria às ordens de Roma. Se escolhesse obedecer aos romanos, estaria desobedecendo diretamente a Deus. Era a armadilha perfeita, especialmente criada para colocar Jesus entre a espada e a parede, sem qualquer saída aparente. O gesto que desarmou tudo. Diante daquela armadilha mortal, todos esperavam uma resposta imediata de Jesus. Mas, surpreendentemente, ele não disse absolutamente nada. Em vez disso, fez algo completamente inesperado e intrigante. Calmamente, Jesus se abaixou e começou a escrever com o dedo na areia. A multidão ficou confusa, os fariseus impacientes e ansiosos, questionando-se em voz baixa. O que ele está fazendo? Será que não percebeu a gravidade da situação? Alguns deles começaram a insistir, pressionando-o para que desse logo um veredito sobre aquela mulher. Mas Jesus continuava silencioso, apenas escrevendo lentamente no chão, como se estivesse completamente alheio à tensão que pairava no ar. Após alguns instantes de tensão e silêncio absoluto, Jesus finalmente se ergueu. Todos os olhos estavam fixos nele, aguardando ansiosamente uma resposta definitiva. E então, olhando diretamente nos olhos dos acusadores, ele disse uma frase curta, mas com um poder que atravessou profundamente o coração daqueles homens. Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. João 8:7. Aquelas palavras ecoaram pelo silêncio constrangedor, criando um impacto avassalador sobre a multidão. Depois disso, Jesus voltou a se abaixar e continuou a escrever no chão, aumentando ainda mais o mistério sobre o que exatamente ele estaria registrando ali. Um por um, os acusadores começaram a sair, a começar pelos mais velhos, até que restaram apenas Jesus e a mulher, que permanecia ali, em pé. Então Jesus se levantou, olhou para ela com compaixão e perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela, ainda surpresa, respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Muitos acreditam que ele pode ter escrito os pecados dos próprios acusadores. Outros sugerem que Jesus tenha escrito os 10 mandamentos, expondo como todos, sem exceção, já haviam violado a lei de Deus. A história dessa mulher nos lembra de algo essencial. Todos nós já erramos, mas em Cristo há perdão e restauração. A pergunta agora é: como você responderá a essa verdade? Você vai continuar carregando a culpa e os julgamentos que o mundo coloca sobre você? Ou aceitará o perdão e a nova vida que Jesus oferece? Se essa mensagem tocou seu coração, declare nos comentários: Jesus, meu Salvador. Não guarde essa verdade só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.